mais uma vez juntos para desenvolver mais uma etapa da série de estudos sobre as razões da nossa fé, extraída de um material, do conteúdo de autoria do pastor João Reinaldo Purim, de Curitiba, Paraná, e que apresenta algumas das principais doutrinas que nós, os batistas, sustentamos. Nós temos dito que nenhuma delas são doutrinas, simplesmente, nenhuma delas nos leva à salvação ou perdição, mas são formas de comportamento, são situações que entendemos seja exatamente a expressão da vontade de Deus para nós, extraída da palavra de Deus. E o tema de hoje é muito interessante e é o fundamento, é a base de qualquer igreja batista. O tema de hoje é evangelização, missões e educação religiosa. A declaração doutrinária seguida pelas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, ela faz referência, num determinado momento, a esse tipo de atitude da igreja batista, de uma igreja batista. Ela precisa evangelizar e enviar missionários. E precisa também preparar, discipular os seus fiéis, os seus membros. E isso não é simplesmente porque um grupo de pastores ou uma determinada reunião resolveu que fosse assim, mas é extraído, entendemos que é extraído da própria palavra do Senhor, né? Quando Jesus estava se despedindo fisicamente dos seus discípulos, ele reuniu os discípulos e deixou a seguinte determinação, a seguinte ordem para eles e para nós, que somos seus discípulos hoje. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus determina o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a razão da existência da igreja. Uma igreja cristã, que não se preocupa com evangelização, que não se preocupa com missão, com missões, que não se preocupa com discipulado, com educação religiosa, que também é conhecida também como educação cristã. Essa igreja, ela não tem razão de ser. É um conglomerado, uma reunião simplesmente, mas sem objetivo. Porque o nosso objetivo, a nossa função, a nossa missão é evangelizar. Tudo mais conduz à evangelização. A toda a estrutura de uma igreja, todos os ministérios de uma igreja, todos os departamentos de uma igreja, seja qual for a forma de estrutura dela, existem em função da evangelização e do envio de missionários e da anunciação do evangelho, das boas novas de salvação, não somente ao meu vizinho, mas a terras estranhas. Então, o crente, isso não quer dizer que somente aquelas pessoas escolhidas, separadas, vocacionadas, têm essa obrigação. Qualquer um de nós, todos os crentes em Cristo, receberam essa ordem do Senhor de nossas vidas. Todos os crentes em Cristo têm como ordem anunciar o Evangelho e ensinar, fazendo novos discípulos, ou seja, discipulando. A responsabilidade da evangelização, então, se estende a qualquer um que confesse Jesus como Salvador, como Senhor de sua vida. E isso não deve ficar apenas nos nossos arraiais, né, nas nossas imediações. Nós precisamos pensar também em tantos povos que ainda nessa altura, no século XXI, sequer sabem que existiu Jesus, que sequer sabem
do ministério de Jesus, enquanto ele esteve aqui e o que ele deixou para nós. E por isso, a Convenção Batista Brasileira, por exemplo, mantém missionários a partir de ofertas das igrejas, mantém missionários no interior do Brasil, no país, dentro do nosso país, e no exterior também, em outros países, em países normalmente que com menos condição, com condição social menor, né? E que tem dificuldade de interação com os grandes centros. Então, homens e mulheres vocacionados se apresentam para ir pregar o Evangelho, para ir anunciar as boas novas em terras distantes, né? Tanto dentro do Brasil, que é uma imensidão, né? E como fora do Brasil, onde nós temos muitos missionários evangelizando e atendendo, obedecendo aquilo que Cristo deixou para nós como missão, como função, como razão da nossa existência. Portanto, o crente em Cristo ele tem como missão principal anunciar o Evangelho, ensinar e fazer novos discípulos. As pessoas, os estranhos, os distantes, também precisam conhecer Cristo. A Bíblia diz que Jesus só voltará quando toda língua, todas as pessoas, todos os seres humanos tiverem ouvido falar de Cristo. Se vão recebê-lo ou não, é pessoal, é individual. Agora, nós precisamos anunciar. Nós precisamos dizer, Jesus Cristo veio para nos salvar. Se isso vai convencer ou não, é problema de cada um. Mas essa ordem nós recebemos de Jesus, e lá no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João, está registrado Jesus falando também aos seus discípulos, a nós, né, que somos seus discípulos, ele nos deixou a seguinte orientação também. Assim como o Pai, como Deus Pai, me enviou Jesus, também eu vos envio a vós. Esse é o método estabelecido por Jesus, né, e que funciona até hoje. No primeiro momento foram 12 homens falhos, um deles se perdeu, porque não atentou para aquilo que o próprio Cristo falou a ele, que foi Judas Iscariotes, mas os outros 11 se mantiveram firmes, sofreram, mas foram a origem daquilo que chegou a nós até hoje. Então, hoje, no século XXI, nós estamos sabendo da existência de Cristo, do seu ministério, a partir do testemunho desses que primeiro que estiveram lá. E hoje nós somos milhares, milhões ao redor da Terra, por causa do testemunho desses primeiros. E seremos bilhões, se Cristo não voltar, por causa do nosso testemunho. Né? Então, anunciar o Evangelho ou possibilitar que outro vá, não depende simplesmente daquilo que a gente quer, ou que acha que pode fazer, mas depende fundamentalmente da unção do Espírito Santo. Lucas 24, 49, está registrado o seguinte, outra orientação de Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, antes que a gente tenha consciência da presença do Espírito Santo do Senhor em nós, antes de sermos incomodados pelo Espírito do Senhor, não há possibilidade de nós pregarmos o Evangelho. Não vamos pregar nada porque não temos essa experiência. A pregação do Evangelho é uma divulgação daquilo que nós
já experimentamos. A nossa experiência pessoal deve ser passada para o outro, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos condições de atender à determinação divina, né? A determinação cristã, né? De que temos que pregar o evangelho, como diz o apóstolo Paulo, a tempo e a fora de tempo. Então, ir ou possibilitar que outro vá depende da unção do Espírito Santo sobre aquele que se dispõe a ir. Evangelizar, portanto, é dever de todo aquele que tem Cristo como Salvador. Enquanto que evangelização é essa obrigação, é essa ordem que recebemos, entendemos como missões a possibilidade de anunciar as boas novas a outros povos, ou a povos distantes. Pode ser até nosso próprio povo, mas em situações diferentes. E isso não é fácil. Não é dizer que seja fácil, mas é a entrega de toda a sua vida, né, para atender aquilo que Deus quer de cada um. Quando a gente entende isso e se dispõe a deixar cultura, deixar o país, deixar parentes, deixar pai, mãe, filho, e se aventurar numa empreitada como essa, numa disposição de pregar para outros povos, nós vamos, ou aquele que entende assim, que faz assim, que se entrega dessa forma, vai enfrentar, vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades, vai encontrar problemas. O apóstolo Paulo, ele foi uma dessas pessoas que ele ficou tão entusiasmado com a sua experiência pessoal que ele largou tudo, deixou tudo que tinha, né? Boa posição social, família, condição cultural invejável, deixou tudo que tinha para pregar. E foi preso, apanhou, sofreu, foi perseguido. E num desses momentos, ele estava muito abatido, porque o seu ministério ele não via muito progresso, ele enfrentava muitas dificuldades para pregar. Ele, sozinho, ele declara o seguinte, no capítulo 18, versículo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo diz o seguinte: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus para levar adiante a sua mensagem de boas novas, a sua mensagem de salvação, o próprio Deus nos incentiva, nos anima, porque temer, lamentar é natural, nós somos seres humanos, né? E Paulo declara no livro de Atos, né, incentivando-nos a enfrentar as dificuldades, que ele recebeu uma visão da parte do Senhor em que Deus dizia a ele: não temas, fala e não te cales. Essa é a nossa responsabilidade também. Nós precisamos falar, né? E isso não pode encontrar qualquer tipo de barreira, né? Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz o seguinte: se alguém vier a mim e não deixar o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é sério. Isso é muito sério. Né? Quer dizer, eu não posso colocar... Se eu quero desenvolver a minha vocação, o meu chamado evangelístico, missionário, eu preciso colocar isso como prioridade 1, né? A condição fundamental para a minha vida. Os meus projetos de vida precisam ser
secundados, precisam ser colocados em segundo plano, mas eu tenho que ter em mente a ordem divina, a ordem do Senhor, que me determinou, como nós já vimos, que eu ensinasse a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não somente isso, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A garantia que nós temos de sucesso na nossa empreitada, na nossa disposição de ir e pregar, é que o Espírito Santo do Senhor está comigo, está conosco até o final. Seja qual for a experiência daquele que se dispõe a pregar o Evangelho, seja qual for, seja boa ou seja lamentável, ou seja triste, ele será sempre assistido pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, então, nós temos alguns motivos que motivam o crente à evangelização. Primeiro, nós já vimos, é a ordem de Cristo, né? Ide por todo mundo. É a ordem de Cristo. Então, nós não temos que discutir. Ordem é ordem, né? No meio militar tem até um ditado: quem pode manda, quem não pode obedece. Então, ordem é ordem. Então, nós temos que discutir. Jesus nos determinou que fôssemos e pregássemos, e preparássemos, e ensinássemos. Então, essa é o primeiro motivo, e poderia ser o único, mas há outros. Eu preciso ter paixão pelas almas. O próprio Jesus deixou o seu exemplo pessoal para que nós seguíssemos assim, né? E ele deixou também, num outro momento, ele declarou que nós só poderíamos ser seus amigos se fizéssemos o que ele mandava, o que ele mandou. Mas Jesus, isso está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, Jesus deixou-nos o seguinte exemplo. E vendo a multidão, Jesus, vendo a multidão, né, uma multidão que o seguia, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Essa é uma realidade na nossa vida diária, né? Nós nos confrontamos, nos deparamos sempre com grandes multidões. E não é possível que um crente em Cristo, certo, e com a sua vida eterna garantida, certo da salvação, não se comova, não se emocione, não fique triste vendo tantas ovelhas errantes e desgarradas seguindo para o tormento eterno. Porque não há outra alternativa. Ou é a vida eterna ou é a morte eterna. Então, se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Cristo, você tem a morte eterna. Não tem outra alternativa. Não tem outra opção. Então, eu preciso ter paixão pelas almas. Aquilo tem que me incomodar para que eu possa me entregar à pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele garante isso, ele nos mostra isso, ele nos reafirma isso, que todos nós sabemos, que todos pecaram, nós todos pecamos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, sem Cristo, nós perdemos a glória de Deus. Não foi assim no princípio, né? Deus não nos fez para isso. Nós optamos por isso. Então, a forma que Deus
criou para que nós tivéssemos novamente condição de estar com ele, foi o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós já falamos aqui em semanas anteriores aí sobre isso. Então, Jesus foi o projeto de Deus para que nós tivéssemos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Outra condição, outro motivo que nos leva a pregar o Evangelho, a entregar a nossa vida com todas as dificuldades, para pregar longe de onde nós estamos, de onde estão os nossos queridos, é a certeza que isso tem aprovação divina. Jesus, falando ainda no Evangelho de Lucas, volta, por favor, o quadro anterior, ele diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador. E nós temos homens e mulheres que atingem centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas a partir do seu testemunho, a partir da obediência à determinação divina. Então, se um pecador é motivo de grande alegria no céu, o próprio Jesus está dizendo isso, imagine como a festa no céu, quando, pelo meu testemunho, pela minha palavra, pela minha experiência, vários se arrependem e se entregam à mensagem de boas novas do Senhor. É dever do crente em Cristo. Outro motivo é que ir e anunciar, ir e pregar aonde está, é dever do crente em Cristo. O apóstolo Paulo, falando da sua própria experiência, ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E vejam bem, esse apêndice é muito importante. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de nós se não anunciarmos o evangelho, porque nós seremos cobrados, né, por aquelas oportunidades que tivemos e perdemos de dizer que Cristo é o Salvador, é o Salvador da humanidade e aquele que pode me conceder, me levar à vida eterna, né? Sabendo que esse momento muito rápido que passamos fisicamente aqui na Terra não é nada em relação a todo um tempo que temos adiante para passar diretamente com o nosso Deus e com os salvos em Cristo Jesus. Como nós dissemos, a única condição estabelecida para que isso seja possível é a unção do Espírito, né? E ainda no finalzinho já da estada de Jesus conosco como homem, né? Já depois de ressurreto e já se despedindo dos seus amados discípulos, apóstolos, que estavam dividindo o ministério com ele, ele deixou a seguinte orientação, determinação e o consolo para nós, né? Ele diz o seguinte: mas para quem quer segui-lo, né? E o seguindo para quem quer anunciar a sua mensagem. Ele diz o seguinte lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em Jerusalém, ali na cidade onde eles estavam. Na Judéia, era na região onde Jerusalém estava, que já ampliou a área que poderia ser
Os discípulos precisavam anunciar a mensagem. Em Samaria, ampliou mais ainda, mais um espaço. E até os confins da terra, ou seja, até o final, até onde não tiver mais espaço. Essa é a nossa condição, essa é a nossa obrigação. Então, a condição única é a unção do Espírito. Eu preciso ter a unção do Espírito Santo sobre mim, não somente para que eu vá, mas para que eu tenha sucesso na minha empreitada, naquilo que eu vou fazer. Outro ponto que o estudo de hoje nos apresenta, também tão importante quanto e também objeto da preocupação de Jesus quando ele nos deixou ordens lá, a missão, o que é chamado de a grande comissão, lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, é a educação religiosa, ou a educação cristã. É a estratégia para o crescimento da igreja. Então, não basta apenas eu pregar o evangelho, mas eu tenho que me preocupar com aquele novo crente, para aquela pessoa que entendeu a mensagem de salvação e resolveu se entregar a Cristo. E há um episódio muito interessante, registrado no livro de Atos, capítulo 8, versículos 30 e 31, com o Filipe, que era um servo do Senhor, era já um convertido, e ele passando por uma estrada, ele encontrou uma pessoa, um senhor, muito, muito preocupado, lendo o livro do profeta Isaías. Nós temos que pensar, contextualizar. Nesse momento, não havia brochura, não havia livros encadernados, nada disso. Eram aqueles grandes rolos. E nesse momento não havia nem o Novo Testamento. Essas coisas estavam sendo registradas ainda, chegaram até o nosso conhecimento. Então, as pessoas liam a Bíblia desenrolando aqueles rolos grandes, escrito à mão, com muita dificuldade, e tinha um senhor lá lendo, e o texto diz o seguinte: e correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse ao carro onde ele estava, e com ele se assentasse. Isso é uma necessidade até nos dias de hoje, e será sempre. Alguém que acabou de ouvir a mensagem e se rendeu a Cristo, não tem nenhum tipo de conhecimento bíblico, nada, não sabe nada, e terá dificuldade de desenvolver sua vida cristã. Por isso, o trabalho importantíssimo, fundamental, da educação religiosa, da educação cristã, que as nossas igrejas batistas desenvolvem, mantêm e desenvolvem. Exatamente a experiência de alguns mais antigos, com conhecimento maior, sendo passada a essas pessoas que estão chegando, esses novos convertidos, que também terão experiência e no futuro passarão isso para os novos convertidos, e tem sido assim desde o princípio, e será assim até o fim. Isso tudo a partir de um conteúdo essencial. Em João 5,39, Jesus Cristo nos determina o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim, de Cristo, testificam. Então, o que nós estudamos e aprendemos na área de educação cristã, de educação religiosa, nas igrejas batistas, o testemunho da vida de Jesus, do ministério de Jesus. E o conteúdo essencial, por isso, é a Bíblia. Isso não quer dizer que a gente não possa usar um material suplementar, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo, desenvolvendo e comentando um material suplementar, complementar, para o alcance dos nossos objetivos.
Mas, fundamentalmente, nós temos que ter a Bíblia como regra de fé e prática, né? O trabalho de educação cristã, de educação religiosa, é também parte do processo de discipulado. É a forma como nós discipulamos, atendendo a ordem lá de Mateus 28, discipulamos aqueles novos convertidos. No versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, Jesus, no final no versículo 20, Jesus nos deixa a seguinte ordem, que nós já lemos aqui algumas vezes: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco. Ele não tem problema, não tem problema que ele não possa vencer por nós. Ele estará conosco, ele nos fez essa promessa até a consumação dos séculos. O trabalho o Ministério de Educação Cristã, o Ministério de Educação Religiosa, também, por outro lado, evita dissensões no seio da igreja. O apóstolo Paulo se preocupava muito com isso. Ele era o responsável espiritual por várias igrejas, né, as quais algumas ele escreveu, outras não. E talvez tenha até escrito, mas não temos o registro nas páginas bíblicas. E escrevendo a Tito, que era um filho na fé seu, e era um desses pastores, eu aconselhando a Tito, ele diz o seguinte: Tito, para que Tito retivesse firme a fiel palavra, exatamente nos termos dele, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quem são os contradizentes? São aqueles que estão ali, isso é humano, não é? Isso acontece em qualquer igreja, aqueles que estão ali só para contradizer. Quer dizer, tudo aquilo que a comunidade entende, ele não quer saber o que é a vontade da maioria. Ele quer contrariar. Então, Paulo diz que Tito precisava conhecer bem a palavra, né, para que isso o ajudasse a demonstrar com a sã doutrina aquelas pessoas que criassem problema. Então, o Ministério de Educação Religiosa, de Educação Cristã, evita essas confusões no seio da igreja, que tanto atrapalham o desenvolvimento do reino de Deus aqui na Terra. Então, é fundamental o Ministério da Educação Religiosa. Por fim, concluindo, a orientação de Jesus a essa igreja foi anunciar, ensinar e fazer discípulos. Quando a igreja perde esse rumo, o reino sofre. E, como diz o apóstolo Paulo, ai de nós se formos pedra de tropeço na obra de Deus. Ai de nós. As bênçãos do Senhor, estaremos fugindo das bênçãos do Senhor. Então, para que nós tenhamos certeza de obediência à ordem que Cristo nos deixou, nós não podemos, nenhum de nós pode perder a oportunidade de evangelizar a tempo e fora de tempo. Onde quer que estejamos, precisamos, no mínimo, pelo nosso comportamento, evangelizar. E aqueles que se sentirem chamados por Deus, vocacionados por Deus, independente de conforto, de parentela, de quem quer que seja, deixar tudo, e de riqueza, de conforto, de que for, deixar tudo e seguir a ordem de Cristo.
quando isso acontece, Jesus Cristo mesmo garante que estará conosco até o fim dos séculos. E quando isso não acontece, quando a igreja perde esse rumo, o reino sofre. Que Deus nos abençoe mais essa semana e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas essa doutrina, essa ordem que Jesus nos deixou de ensinar, anunciar e fazer discípulos e tenhamos sempre o desejo de ensinar e de ser discipulado. Sempre precisamos ser discipulados. Sempre tem alguém que pode nos ajudar, nos discipulando e nos mostrando, nos comentando as riquezas que a Bíblia nos apresenta. Tenham todos uma boa semana. Nas próximas semanas estaremos novamente aqui, se Deus quiser.